Olá, members! Eu poderia fazer... Members e o vídeo é aberto, né? Eu poderia fazer o curte e responde simplesmente, mas a gente é brasileiro, a gente tem tom perro, como diria o Jacan. Aqui tem tom perro. Vamos fazer um negócio com o samba lelê. Então, eu tenho aqui o meu chapéu curte CPF e eu coloquei as perguntas e temas, enfim, que os membros mandaram. Não necessariamente são perguntas. E aí estão todas aqui, certo? Eita, caiu uma aqui. Poderia simplesmente responder uma por uma, tal, mas vai ficar maçante. Então o negócio é o seguinte, vamos fazer um jogo aqui. Eu tenho um cronômetro aqui comigo, que é um timer de cozinha, que eu uso para fazer o método Pomodoro. O que é o método Pomodoro? É fazer molho de tomate? Não, é aproximadamente 45 minutos, faz uma pausa, tal. Eu uso isso bastante para trabalhar, para ver tape, para não ficar, porque eu tenho hiperfoco. Então às vezes eu fico muito imerso na parada e eu não descanso. Aí às vezes eu preciso levantar, beber uma água. Então, eu vou colocar o timer para 20 minutos. Se eu responder 10 perguntas em 20 minutos, eu sorteio... Eu sorteio um Like Plus. Se eu responder menos de 10 perguntas em 20 minutos, eu sorteio 5 Like Plus. Ok? Então eu tenho que responder de maneira adequada, dar atenção para a pergunta. Eu não posso responder com uma frase só. E esse sorteio é para quem está na Premiere, assistindo esse vídeo no momento que ele é lançado na Premiere, todo mundo junto. Eu estarei no chat lembrando a vocês, tá bom? Então deixe o seu like desde já, comente no vídeo, porque quem faz essas duas coisas, quem engaja com o vídeo, a chance de vencer o sorteio é maior. Então pelo menos um Like Plus eu vou sortear. Se eu não responder em 20 minutos, quando eu começar o cronômetro, 10 perguntas, aí eu sorteio 5, tá? Então, está estabelecido, eu preciso só abrir a porta ali da varanda, que esse gato trouxa resolveu ir lá fora e agora ele quer voltar. Vai voltar ou não vai? Não vai, estava se acomodando só. Então tá bom. Então é isso, temos... Vocês verem que eu tô de calça hoje de novo, né? Que vocês acham que eu gravo de cueca. Temos 20 minutos e eu vou responder 10 perguntas, se Deus quiser, que senão sai do meu bolso. Tá aí, 20 minutos... Tá aqui pra vocês, ó. 20 minutos, vambora. Suspense. Nossa, fechei bastante isso aqui. A Laura Guimarães fala qual o nível de paciência com o Sirianni, se isso está acabando ou não. Olha, ano passado rolaram bastante rumores na Filadélfia de que o nível de paciência com o Nick Sirianni está cada vez menor. Eu conversei bastante na cobertura do jogo semana retrasada com alguns repórteres que cobrem os Eagles e o sentimento é esse. O sentimento é que sim, houve uma questão no vestiário dos Eagles. Isso foi amplamente reportado, inclusive, né? Um suposto racha entre o Jalen Hurts e o Nick Sirianni. O Kellen Moore chega para ser meio que um escudo nessa beligerância toda. Agora, tem certas coisas que eu não gosto do ataque dos Eagles, especialmente eu vi nesse jogo contra a Atlanta. O Jalen Hurts é um quarterback que às vezes segura a bola demais e às vezes corre de um lado para o outro, porque sim, eu vi isso na câmera tática. Inclusive eu fui dar uma olhada nos scrambles dele e ele perdeu alvos, que ele resolveu correr com a bola. Tem até uma corrida que ele dá bem longa, que o alvo era mais curto, então acabou sendo positivo o resultado. Mas eu acho que ele precisa fazer um processamento melhor no pós-snap, né, e antecipação sobretudo. Ao mesmo tempo, eu vi muitos conceitos no perímetro e poucos conceitos verticais trabalhando um pouco mais no meio do campo. Eu não sei se isso é uma deficiência do Hurts, o Kellen Moore e o Sirianni querem esconder isso de alguma forma, mas eu não achei o ataque tão bem desenhado. Então, eu acho que a paciência vai ser em função de ir para os playoffs. Se os Eagles forem para os playoffs, pelo menos, e não tiverem um colapso como ano passado, o Sirianni fica. Se não, ele cai. Não se surpreendam com isso. Nossa. Vou pegar essa aqui, outra já respondo duas. O Emanuel pergunta aqui, fala sobre São Francisco se corre risco de não ir para os playoffs sem Deebo Samuel e Christian McCaffrey. Absolutamente não, absolutamente não. Esse time tem muito talento para além desses jogadores e tem um dos sistemas ofensivos mais azeitados. Para a gente ter ideia e do porquê que eu gosto tanto do Kyle Shanahan, porquê que eu elogio tanto também o Sean McVay, olhem o impacto de um ex-assistente do Kyle Shanahan, Glenn Kubiak, no ataque do Saints. É outro ataque.
O Taysom Hill sendo utilizado de forma melhor, o Alvin Kamara em corridas para fora dos tackles e sendo bem utilizado como recebedor, o Rashid Shaheed em tiros pontuais em profundidade, o time correndo mais e melhor com a bola, é outro ataque, mais motion, mais play action, é outro ataque. Então, esse sistema ajuda muito. O Brock Purdy é um quarterback acima da média, ainda tem o Ayuk que vai ganhar ritmo e vai engrenar. O McCaffrey não vai ficar fora a temporada inteira, o Deebo também não. Então, em meio a tudo isso e com os Rams, eu não vou dizer colapsando, mas com os Rams problemáticos, eu diria que não tem nenhum risco. Deixa eu pegar essa outra aqui já. O Marcos Moraes fala sobre a dignidade ao ver os jogos dos Patriots. Eu acho que é bem por aí. Eu fiz uma análise para os membros de Seattle e New England e a impressão que me passa é justamente essa. Eu não vejo poder de fogo, eu não vejo octanagem, adoro essa expressão, eu não vejo octanagem para os Patriots ganharem com frequência dos grandes ataques da NFL, da Conferência Americana. Mas eu vejo muito mais dignidade e eu vejo New England arrancando um jogo aqui e um jogo acolá contra times que entrem de salto alto, como foi o caso de Cincinnati, times que se deem tiro no pé, como foi o caso de Cincinnati. Também times com desfalques, como foi o caso de Seattle, o seu Kenneth Walker, mas que conseguiu, com sua dupla de wide receivers, aparecer e teve um grande trabalho do Byron Murphy também naquela quarta descida, naquela terceira descida, depois o field goal acabou sendo errado. Então, eu acho que haverá dignidade, pelo menos. Foram 3 já, 15 minutos. Gostei disso. O Pedro fala aqui sobre o Mahomes ser top 3 da história. Ele mandou, o Mahomes já é um top 3 da história. Eu concordaria com você se o Patrick Mahomes tivesse os mesmos resultados, só que com 10 anos de NFL. Eu acho que a longevidade pesa para colocar ele na frente, já colocá-lo na frente do Peyton Manning. Creio que vai ser uma questão de tempo para ele superar o Peyton nesse aspecto desse ranking de maiores da história. E se o Mahomes ganhar mais um Super Bowl, muito provavelmente ele já ultrapassa até o Joe Montana, né, que tem 4 Super Bowls. Eu acho que isso ainda, creio, pode ser um impeditivo. O Joe Montana tem 4 títulos, colocou o San Francisco 49ers junto do Bill Walsh no mapa, não tem nenhuma interceptação em Super Bowl e por aí em diante. Tem um amasso nos Broncos na temporada de 89, ressuscitou o Kansas City Chiefs nos anos 90, chega uma final de AFC. Então, eu acho que precisaria de mais um título para passar o Joe Montana. E aí a conversa se afunilaria de vez entre Brady e Manning. Mas a longevidade pesa. Vamos para a nossa quinta. Gustavo Lovato manda aqui. A culpa do Young ser bust é de Carolina. Para eu comentar sobre isso. Eu não acho que a culpa é só de Carolina. Eu acho que entra na equação o fato dele não ter uma boa linha ofensiva no ano passado, o fato dele não ter tido jogo terrestre decente, o fato dele não ter um recebedor bom. Se a gente parar para pensar, o Deontay Johnson e o Adam Thielen não seriam wide receiver 2 em muitos times. Vamos imaginar um outro cenário. Vamos imaginar que Carolina ainda tivesse o DJ Moore, Carolina ainda tivesse o Christian McCaffrey. Vamos imaginar esse cenário. Será que a coisa teria sido tão complicada como foi? Eu acho que não. Mas ao que compete ao Bryce Young, e eu falei sobre isso no vídeo que fiz mais cedo nessa semana, e tem um corte sobre isso também que eu postei no Instagram, coisas básicas, tipo leitura pré-snap, ele está fazendo muito mal. Então, em meio a isso, eu acho que não é só culpa de Carolina. Óbvio que o ambiente atrapalhou, mas não é só culpa de Carolina. Quantas perguntas eu já respondi? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que responder mais 5. E eu tenho 6 aqui. 6? Não, tenho mais. Tem mais perguntas. Fiquei com medo, eu olhei assim e falei, ué, mas é que tá grudado. O Vitor Eppelbaum fala sobre a NFC Sul e se ela ser boa é uma surpresa. Né? Acredito que ele imagine isso. Sexta pergunta, então. Cara, eu vou ter que gastar tempo nessa pergunta. Os Saints, eles estão com um ataque mais eficiente, a defesa continua boa. Mas eu quero ver algumas outras coisas desse time. Por exemplo, placares mais apertados, por exemplo, a porcentagem de blitz que o Derek Carr está recebendo, ele está queimando essas blitz neste ano, mas é parecida com a do ano passado. Eu imagino, e eu conversei com o Davis hoje mais cedo, ele falou sobre isso também no canal dele, eu imagino que a tendência seja de que os coordenadores defensivos, eles mandem menos blitz para cima dos Saints. E se o jogo terrestre funcionar menos? Será que a eficiência do Derek Carr vai continuar tão boa? Eu acho que vai ter uma regressão à média. E eu acredito que New Orleans consiga mirar em 10 vitórias.
Atlanta também, eu acho que vai ter campanha positiva. E Tampa também tem campanha positiva. Eu acho que sim. O grande ponto é... Eu já imaginava que esses times mirassem campanha positiva. Os Saints estão superando expectativas. E eu estava otimista em certa razoabilidade com os Saints. E os Falcons eu estava bastante otimista. Era o meu favorito na divisão. E Carolina é uma várzea. Então, eu acho que a gente precisa esperar alguns outros duelos da NFC Sul contra os outros times da divisão. Porque... das outras divisões. Né? Eu sei que já teve Tampa e Detroit, por exemplo. Mas temos 2 jogos do Saints e um deles foi contra a Carolina, que é o pior time da NFL. O primeiro jogo de Atlanta, meio que não dá pra considerar tanto, porque era visível que o Kirk Cousins não estava 100% saudável. Isso foi até dito na transmissão do Monday Night Football, né? Troy Aikman falou sobre isso. E que ele ainda não está em ritmo com seus recebedores. E no final do jogo parece que ele encontrou um pouco mais de ritmo, né? Com Darnell Mooney e tudo mais. Então eu acho que a Atlanta a gente precisa esperar um pouco. Acho que é muito cedo para tirar conclusões pro bem e pro mal sobre a Atlanta Falcons. E sobre os Bucks, os problemas que eu via em Tampa, alguns, eles continuam para essa temporada. E por isso que eu não confio mais em Tampa. Eu gostaria de confiar. O Baker é fantástico de acompanhar o Baker Mayfield. É muito legal, é divertido. No mínimo é divertido. É tipo o Gardner Minshew, que também é divertido. O Baker é melhor que o Gardner, tá? Deixando claro isso. Mas a linha ofensiva, né? O Baker apanhou que nem pandeiro no pagode esse último jogo, pelo amor de Deus. O Aiden Hutchinson fez o que quis. E o jogo terrestre é muito frágil de Tampa. Então eu gostaria de esperar um pouquinho mais. Sobretudo Tampa e sobretudo Atlanta. Para falar que a divisão realmente é boa, é melhor. Agora, os Saints eu tô otimista, porque a defesa segue sendo boa, já era no passado. Já era uma defesa boa. Agora eu quero ver quando o jogo terrestre não entrar e tudo mais. Bom, tem bastante aqui, então não vai ter escassez no meu chapéu clubista. E não tem nenhuma pergunta dos Bears. Eu escrevi todas, obviamente. O Gustavo fala aqui sobre o Trevor Lawrence ser protegido pelas pessoas. Não protegido pela linha ofensiva, né? Porque isso aí deixa a desejar em alguns momentos. Tá aqui. Lawrence protegido. Vou mostrar pra vocês não acharem que eu tô inventando as coisas. Bom. É um bom questionamento, hein? É um bom questionamento. Vamos começar pelo seguinte. O Trevor Lawrence, ele é um quarterback que chegou onde a gente imaginava que ele chegaria? Não. Vamos, como eu gosto de usar essa expressão bem de idoso, rebobinar a fita. Aliás, você que é geração Z, você não tem ideia qual que é a relação entre uma caneta e uma fita, né? Cassete. Mas enfim. Quando ele chegou de Clemson, a minha expectativa é que o Trevor Lawrence fosse um quarterback de 4.000 jardas e de 30 touchdowns, ano sim, ano também. Ele não bateu 30 touchdowns na carreira ainda. E existe o mas. Mas no primeiro ano, ele foi muito atrapalhado. E eu estou desenvolvendo uma tese na minha cabeça que é a seguinte. Quarterback de elite não tem mas. O quarterback de elite, para além da teoria do James Bond, o quarterback de elite ele é a prova de oração subordinada adversativa. Não tem mas com o quarterback de elite. Mas a arbitragem atrapalhou, por isso que ele não ganhou. Mas o coordenador ofensivo não estava em sintonia. Mas teve drops. Vocês já repararam que o Pat Mahomes nunca vem com o mas na frase? Vocês já repararam que o Tom Brady não tinha mas na frase? O Brady levou a pior secundária da história do Super Bowl à final da NFL em 2011. A secundária dos Patriots em 2011 era uma bomba. E eu nunca ouvi um mas. O quarterback de elite ele é a prova do mas. Não cabe mas ao quarterback de elite. Eu estou desenvolvendo essa teoria. Sobre o Trevor Lawrence, eu acho sim que existem problemas, existem questões. A linha ofensiva não é boa, na minha visão. As chamadas, o ataque não é bem desenhado, é um ataque que busca muito perímetro, algumas vezes. Vide as poucas jardas após a recepção como um todo que esse time está tendo nessa temporada. Aí eu coloco um pouco na conta do Doug Peterson. Mas eu não gosto do Trevor Lawrence em profundidade. Não gosto. Eu não gosto do Trevor Lawrence contra Blitz, vídeo esse último jogo. É um problema que ele meio que já tinha no college. Então, eu acho sim que ele é um pouco protegido porque a gente ainda trabalha com o Trevor Lawrence hipotético. De ele vai chegar lá,
E durante um mês em 2022 ele foi um quarterback top 5, enfim. Tô me sentindo contando dinheiro. 2, faz tempo que eu não conto dinheiro. 3, 4, 5, 6, 7. Vamos para a oitava. Eu tenho 7 minutos. O Eduardo manda aqui. Tannehill para ontem em Miami. Ó, o Tua foi colocado na reserva de machucados, informação do Ian Rapoport. Então ele fica fora 5 semanas. São 4 jogos, Miami tem a folga nesse inteirinho. Eu acho que vai depender muito desse jogo contra Seattle, essa defesa do Mike McDonald, que faz bastante disfarce e tudo mais, que fez um bom trabalho nas últimas 2 semanas, né? Acho que foi uma defesa melhor do que a gente estava esperando no início de trabalho. Se o Skylar Thompson tiver um jogo atroz, aí a chance de Ryan Tannehill ou algum outro quarterback pode ser bem alta. E eu acho que Miami também está esperando para ver algum relatório médico e saber a extensão dessa questão do Tua. 9ª pergunta. Deixe seu like, deixe seu comentário na Premiere e vamos que vamos. Pergunta não, né? Mesmo tema. Paulo Silva. O que Miami tem que fazer na posição de quarterback? Bom, eu acabei de responder, mas eu vou trabalhar um pouco mais esse assunto. Eu acho que Miami está um pouco de mãos atadas, porque o quarterback do time é o Tua. Concussão não é uma lesão tipo Aquiles, rompeu o ligamento, que tem um tempo pré-determinado. A concussão ela é muito dia a dia a análise, a avaliação, o diagnóstico médico. E é uma progressão que todo dia o cara tem que ir lá ver. Não é tipo, rompeu a ACL, o LCA. Rompeu o ligamento cruzado anterior, é 6 meses. Todo mundo tá careca de saber isso. É cirurgia, 6 meses. Concussão vai de indivíduo para indivíduo, vai de organismo para organismo. Então, eu acho que o Miami está esperando um pouco para ver a evolução do quadro clínico do Tua e tentar entender o que vai acontecer. E eu vou ganhar de vocês, porque eu tenho 5 minutos para responder a 10ª pergunta. Qual que eu vou escolher aqui? Ganhei de vocês, mas vai ter um Like Plus sorteado daqui a pouquinho. Não vai ser 5, quem sabe numa próxima vocês ganhem de mim. Essa é legal. Vitor Castilho. Eu vou responder mais uma, para dar 11. Ele fala sobre o Murray só precisar estar saudável para ser um quarterback de elite. Não. O Kyler Murray tem que se jogar de maneira consistente para ser um quarterback de elite. Não estar saudável. Tem que ser consistente. Até porque ele já esteve saudável em alguns momentos da carreira e jogou mal saudável em alguns momentos da carreira. Não creio que a questão aqui seja o Kyler Murray estar saudável ou não estar saudável. A questão aqui para mim é ele mostrar consistência. Ele jogou muito bem contra os Rams nessa última semana, foi o melhor quarterback aí dessa última semana, mas a gente já viu o Kyler Murray sendo o melhor quarterback de uma dada semana da NFL, não viu? Eu tenho tempo, então eu vou deixar você pensar sobre. A gente não viu o Kyler Murray ser o melhor quarterback de várias semanas? Tô inventando o número, tá? Semana 3 de 2019, semana 3 de 2021, vocês já não viram isso? Então, não vai ser uma semana muito boa do Kyler Murray, e foi mesmo. Ele merece todos os méritos do mundo nessa partida. Evadindo pressão, estendendo jogadas, a conexão com o Marvin Harrison Jr., a precisão nesse jogo. Mas não vai ser uma semana que vai me colocar o Kyler Murray tão acima. Porque o grande problema dele sempre foi a consistência. Se ele mostrar isso, teve uns jogos há 2 temporadas em 22, contra os Raiders, que ele tem uma excelente jogada no final da partida. Teve a Hail Mary contra os Bills. Kyler Murray tem talento. O que ele não mostrou ainda é consistência. Eu vou responder mais uma aqui, que a gente tem tempo antes de estourar o cronômetro. O Marcelo Neves fala para eu comentar sobre os Rams 0-2. Olha, os Rams perderam de um bom time na semana 1, Detroit Lions, um jogo forte do Matt Stafford, e os Rams perderam por um ataque competente dos Cardinals. Independente da consistência, todas as questões do Kyler Murray, o ataque dos Cardinals é consistente e competente. Eu já falei isso depois da primeira semana. Não é por causa da semana 2 que eu estou falando isso. Já estou falando isso antes. Eu falei até na prévia, no 32-32 dos Cardinals, né, que o meu problema com a Arizona era a defesa. Sobre os Rams. Perdeu um jogo divisional. Perdeu para um adversário que está no topo da conferência. E tá uma enxurrada de lesões. Em todos os setores. Neste momento, o Matt Stafford não tem boa parte ali ofensiva. Neste momento, o Matt Stafford não tem o seu principal alvo do ano passado, Puka Nacua. Neste momento, o Matt Stafford tem o outro alvo, que é o melhor alvo do Stafford na sua passagem pelos Rams, que é o Cooper Kupp, fora também por lesão.
Ele não vai para a reserva de machucados, mas está fora por lesão. E o John Johnson, safety, também está machucado. Ah, e a cereja do bolo, o Aaron Donald aposentou. Então eu acho que infelizmente, esse Titanic bateu no iceberg. Infelizmente. Os Rams começaram 0-2 e era um time que eu conseguia muito ver na pós-temporada. Era o time que eu conseguia ver mais perto de ameaçar o San Francisco 49ers na divisão, embora isso ainda fosse uma tarefa hercúlea. Ainda vejo o San Francisco muito favorito, mesmo sem o Debo, mesmo sem o McCaffrey. Mas é bem complicada essa situação dos Rams. É bem complicado. Vai estourar o tempo, deixa eu ver contra quem os Rams jogam. Enquanto eu vejo isso, na Premiere eu estarei ao vivo com vocês. Comentem a sua última oportunidade agora, porque eu vou fazer o sorteio de um Like Plus, porque eu bati o cronômetro, tá? Eu anotei o touchdown nesse no huddle. Deixa eu pegar contra quem os Rams jogam, porque eu não lembro de cor. Inclusive, se alguém quiser saber, eu comento Ravens e Cowboys nesse domingo. Os Rams pegam os 49ers. Isso vai ser meio desagradável. No mesmo horário eu comento Ravens e Cowboys, e é um jogo importante, né? Dallas buscando não ficar aí 1-2 e Baltimore não ficando 0-3. Desde que os playoffs foram expandidos para 7 times, nenhum time que começou 0-3 foi para pós-temporada. E desde 1990, quando os playoffs foram expandidos para 6 times, basicamente 10% das equipes que começaram 0-3 foram para pós-temporada. Então, fica uma situação mais complicada. Vai estourar o cronômetro. Gente, vocês gostaram do quadro? Eu gostei, eu me senti desafiado aqui de responder de maneira, claro, sempre justificando, não porque sim, que a culpa é das estrelas, porque eu sou libriano, não vou usar meu horóscopo aqui pra nada. Mas é isso, minha mãe mandou uma mensagem aqui agora, vou responder minha mãe. Minha mãe mandou 3 áudios de 1 minuto. Aí fica difícil, hein, mãe? Depois eu ouço. Gente, é isso. Lembrando que amanhã tem a prévia da rodada e tem muito conteúdo para os membros. Tem o troféu Peyton Manning, que é só para os membros nessa semana, e claro, o troféu Mac Jones também. Vocês já sabem quem ganhou os dois, né? Mas é sempre legal ver o pódio e se alguém que está num troféu vai descontar pontos do outro lado. Vai estourar o cronômetro? Tomara que deu para dar o efeito. Mas vai ser legal quando for batido pelo cronômetro, né? Até porque a gente pode sortear aí 5 Like Plus. Ó, fizemos só o estrago que podíamos. Até a próxima.